Boa noite. Então, Raimundo, olha, a partir de agora, né, você já pode compartilhar sua tela para a gente começar com a apresentação, tá ok? Quem vai avaliar o teu trabalho é eu e o professor Dr. Paulo Pires, tá bom? Paulo, tá tudo ok aí? Opa, boa noite, professor Adriano. Tudo tranquilo. Boa noite, Raimundo. Boa sorte. Boa noite. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Raimundo Elton de Amorim Araújo. Sou aluno do curso de Administração Pública da UFAM. E o meu orientador é o doutor Tristão Sócrates Batista, que está conosco, né? Que faz parte da banca. E aqui posso continuar, né? Pode sim, Raimundo. Pode continuar. Ok. O título do meu trabalho é falar uma análise sobre o nível de motivação dos colaboradores de um hospital público na cidade de Manaus. E é uma análise que ela foi motivada pelo fato de que nem sempre os colaboradores de uma instituição, eles são ouvidos, né? Muitas vezes a pessoa está passando por alguns problemas ali, muitas vezes as pessoas reclamam de um mau atendimento, de que não estão sendo bem atendidas, mas ninguém procura saber como que está o estado de espírito daquele servidor, né? Muitas vezes o cara está ali para atender, mas ninguém procura saber se a pessoa está com problema, se tem algum problema na família. Muitas vezes até a pessoa, digamos assim, quem trabalha em um hospital, né? A pessoa passa o dia inteiro trabalhando no hospital, como eu já vi alguns casos, mas à noite a pessoa vai acompanhar um parente que está doente no hospital. Mas, tipo, ninguém quer saber disso, a pessoa quer ser bem atendida. E também a gestão daquela unidade de saúde, ela não quer saber. E, às vezes, esse alto nível de estresse que aquele servidor se encontra, leva ele, além de atender mal ao público, em certas ocasiões, o cara simplesmente surta, adoece ali, age de má vontade ou até, algumas vezes até com uma certa violência mesmo. Então, o objetivo desse trabalho é, tipo, levantar esses questionamentos, né? Para que se leve em consideração que não é apenas a população, a saúde da população que deve ser, que, tipo, merece atenção. Os servidores também precisam ser ouvidos e ser cuidados. Então, baseado nessa pequena introdução, eu vou delinear aqui os objetivos, né, desse meu trabalho. O objetivo geral é identificar quais os fatores que causam a maior influência na motivação dos servidores de uma unidade hospitalar. E os objetivos específicos, descrever as principais teorias da motivação relacionadas ao contexto organizacional na área da saúde pública. Eu pesquisei aqui alguns autores, vou me ater apenas a 6 autores, para falar a respeito da teoria deles e comparar com a pesquisa que eu fiz, né, com as entrevistas que eu fiz, para fazer uma relação, né, entre as respostas que eu obtive dos meus entrevistados, né, que eu fiz uma pesquisa aqui no hospital, com as teorias motivacionais. Aí outro objetivo específico, identificar quais os fatores que mais influenciam os servidores na área da saúde e pesquisar quais os fatores que mais influenciam os servidores especificamente em uma unidade hospitalar.
Aí, para não ficar apenas na pesquisa, a gente vai abordar um pouco sobre gestão pública, sobre gestão hospitalar pública, falar sobre as teorias motivacionais, os procedimentos, né, metodológicos que foram utilizados, né, para desenvolver o trabalho, incluindo as pesquisas, as entrevistas, forma de análise, né, análise dos resultados da pesquisa de acordo com a literatura. Bom, para começar aqui, falar um pouco sobre gestão pública, né? Mas antes disso, eu quero falar sobre, já que a gente vai falar sobre motivação, eu pesquisei aqui um conceito, né, sobre o que é motivação. A motivação é o impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos, tipo aquilo que te faz acordar todas as manhãs disposto a enfrentar o trânsito, a dirigir, talvez em um percurso congestionado, para enfrentar ali o seu trabalho, né? Muita gente acha que é a pior hora do dia, né? A hora que você acorda para ir trabalhar. Então, é necessário uma motivação, né? Para te fazer isso de uma forma que seja, que, tipo, vale a pena o seu trabalho, né? E a motivação, ela pode acontecer através de uma força interior, ou seja, cada pessoa tem a capacidade de se motivar ou desmotivar, também chamada de automotivação. Existem os fatores internos, mas também existem os fatores externos, né? O ambiente, ele precisa ajudar, né? Mas a respeito disso a gente fala um pouco mais adiante. Gestão pública. A administração pública, na qual está incluída os hospitais, né, sobre o qual eu vou falar, é composta de um conjunto de órgãos instituídos pelo governo para a gestão dos bens e interesses da população, na área de abrangência de todas as esferas da administração e de todos os serviços também, né, que o governo presta para as pessoas, incluindo segurança, saúde, educação, saneamento básico. Então, para que haja esses serviços e para que eles sejam feitos de uma forma satisfatória, é necessário que hajam bons administradores. E esse, inclusive, é um dos objetivos desse curso, formar bons administradores, né? E tem como principal objetivo a prestação do serviço público em benefício da coletividade. Isso é a gestão pública. E tem a gestão hospitalar, né? Dizem que você gerenciar um hospital é uma coisa é uma atividade muito complexa, porque dentro de um hospital existem como se fosse várias microempresas. Por exemplo, o gestor, ele divide aquela gestão, ele não faz tudo, ele fala com os seus líderes, né? Cada área vai existir ali um líder, um gestor local, né? Então, a pessoa que ela vai administrar um hospital, ela tem que entender um pouco, porque, como eu falei, né, existem pequenas empresas ali dentro, existe o refeitório, a cozinha, né? Existe lavanderia, existe a área da logística, a área de transporte, né? Que nessa área da logística envolve ali a parte de almoxarifado, né? Mas antes disso, de existir a almoxarifado, precisa existir a parte da administração mesmo, que ela envolve ali o setor de RH, né? Onde se gere a gestão de pessoas, de talentos, que é onde a gente vai entrar um pouco essa parte, né? E também tem o financeiro, existe o setor de compras, existe o setor de contratos. Então, cada setor desse é específico para cada atividade. É necessário que haja uma separação de pessoas específicas para realizar cada atividade. Existe o protocolo, existe a parte da regulação. Um hospital realmente é muito complexo, dependendo do tamanho e da complexidade desse hospital, tipo 28 de agosto, o Hospital João Lúcio, são hospitais grandes que exigem gestores realmente capacitados nessa área. Então, a qualidade dos serviços que precisa ser prestada em um hospital público tem que ser a mesma de um hospital privado. Outras empresas que existem dentro da área de transporte de pacientes,
as unidades hospitalares, elas precisam interagir entre si, porque muitas vezes, por mais que o hospital seja grande, ele não tem tudo que ele precisa para funcionar. Por exemplo, às vezes um hospital é grande e ele tem uma gama de exames ali, mas ele não tem todos os exames, então ele precisa interagir entre um hospital e outro para ficar transportando um paciente entre uma unidade e outra, para que o paciente faça alguns exames. Então, é assim, gerir um hospital, como eu falei, exige muito conhecimento, não só da área da saúde, mas da área administrativa. Como disse aqui Gonçalves, Gonçalves afirma que o hospital é uma organização completa e, por isso, o gestor de um complexo hospitalar deve congregar em si os conhecimentos sobre a tecnologia disponível atualmente para a área médica, ou seja, um dos conhecimentos, porque como que eu vou gerir um hospital se eu não me atualizo, se eu não conheço, né, o que está sendo lançado novo e tal, para que eu possa comprar para o meu hospital. E, tipo, também tem que ter aquela técnica, o conhecimento para angariar recursos. Realmente muito complexo. O conhecimento de administração que a gente aprende, ele é bastante útil para isso, mas necessitaria de aprender muito mais sobre especificamente a gestão hospitalar. E na gestão de um hospital público existem uns desafios próprios, né? Por exemplo, a superlotação, porque como o hospital público ele atende aquelas pessoas mais pobres, e os pobres eles são maioria, né? Então, com certeza os hospitais públicos eles são mais lotados. Eles são superlotados e como depende de recursos públicos, muitas vezes existe escassez de recursos. Muitas vezes, na verdade, o caso não é nem tanta escassez de recursos. O governo, muitas vezes, ele envia recursos. O problema é que esses recursos nem sempre eles chegam onde devem chegar. Esses recursos, muitas vezes, são desviados pela corrupção. Nós vemos diariamente nas notícias, né, casos muito grandes de corrupção, né, desvios na saúde. Eu digo que a pessoa que ela faz desvio de recursos da saúde, ele é um criminoso, um bandido como qualquer outro que utiliza uma arma para matar alguém, porque quando você desvia recursos de um hospital, são recursos que faltam para você abrir uma UTI, recursos que faltam para a compra de remédios, que muitas vezes são bastante caros. Tipo, quando um político, quando um gestor faz esse desvio de recursos, ele está literalmente matando pessoas. Outro desafio é a falta de profissionais especializados em algumas áreas. A gente sabe que os cursos de medicina, eles são bastante restritos pelo preço, né? Então, não são muitos médicos em algumas áreas. Tanto que há um certo tempo o nosso governo estava importando médicos, né, de outros países, porque realmente não é fácil. Os cursos são muito caros, alguns profissionais às vezes são forçados a estudar na Argentina, estudar no Chile, em outros países onde os cursos são um pouco mais baratos. Então, o governo deveria procurar, de uma certa forma, democratizar um pouco mais o acesso aos cursos superiores na área médica. Beleza? Vamos lá. Como introdução, novamente, pulando um pouco aquela parte, a motivação no trabalho é a chave para o sucesso no ambiente profissional, tanto a nível individual como organizacional. Isso porque ela está diretamente relacionada à satisfação e à produtividade que afeta o negócio em todas as formas. Então, no hospital público, nem tanto, porque a pessoa está ali, ela não tem outros recursos, ela não pode ir para o hospital particular, né? Mas aquele profissional que ele trabalha em um hospital particular, ele precisa oferecer um bom atendimento, porque se aquele cliente que ele tem mais dinheiro, se ele não for bem atendido, ele pode processar o hospital, pode chamar a imprensa. Então, o bom atendimento e a motivação para o trabalho, ele é super importante
e como em todas as organizações, mas também na área da saúde, na área médica. No setor público, e principalmente na área da saúde, é de fundamental importância que os trabalhadores e os profissionais de saúde estejam suficientemente motivados de forma que possam oferecer serviços de qualidade, pois as pessoas que buscam esse tipo de serviço precisam de um tratamento e de acolhimento, precisam ter um atendimento satisfatório. Isso aí é do conhecimento de todo mundo, né? Como referencial teórico, eu pesquisei aqui, assim, havia outras, né? Mas essas 6 aqui eu achei mais importante. É a teoria da hierarquia das necessidades, a teoria dos 2 fatores, teoria das necessidades adquiridas, a teoria da equidade e a teoria da expectativa e a teoria do reforço. São teóricos que eles procuraram estudar, né, o que motiva as pessoas a exercer a sua profissão de forma adequada, de forma motivada, e cada um deles desenvolveu a sua teoria, né? E a mais famosa dela é a teoria da hierarquia das necessidades, de Abraham Maslow, que ele desenvolveu a famosa pirâmide, né? Onde estão ali dispostas de cima para baixo, das necessidades básicas às necessidades mais que influenciam as pessoas de uma forma mais específica, né? Entre as necessidades básicas estão as necessidades fisiológicas, que são aquelas que se relacionam com o ser humano como um ser biológico. São as mais importantes, né? São as necessidades básicas, a necessidade de manter-se vivo, de respirar, de comer e de descansar. E também um ponto crucial nessas necessidades é que o ser humano busca satisfazer essas necessidades, não apenas na sua vida cotidiana, mas também relacionadas ao seu trabalho. E quando um grupo dessas necessidades são satisfeitas, ele não para por ali, ele continua buscando satisfazer as outras necessidades. Por isso é uma pirâmide, ele vai em busca sempre de suprir essas necessidades. E, como eu disse, não só no seu cotidiano, mas no seu trabalho também. E a próxima necessidade é a necessidade de segurança. São aquelas que são vinculadas à necessidade de sentir-se seguro, em ordem, com segurança, em conservar o seu emprego e tal. Aí, nesse aspecto, está a questão relacionada ao salário, por exemplo. O salário, o pessoal trabalha principalmente, não só porque gosta, mas porque quer satisfazer essas necessidades. Aí que entra o salário básico, né? A pessoa tem que ter um salário razoável. Eu sei que tipo, ganhar muito e ganhar pouco é algo muito relativo. Às vezes, um bom salário é o que é suficiente a partir do ponto de vista daquela pessoa. Por exemplo, alguém pode ganhar tipo 2 ou 3 mil reais e se sentir realizado, e se sentir bem com aquilo. Já para outras pessoas, o cara vai se sentir feliz e realizado só se ele ganhar acima dos 20 ou 30 mil reais. Então, isso é muito relativo. Ser rico ou não é algo muito relativo. E, continuando a pirâmide, tem a necessidade de estima, existem as necessidades sociais, que muitas vezes elas são satisfeitas também no âmbito do seu emprego, no âmbito do trabalho. Tipo, você trabalha em um local, mas você tem ali a sua turma, aquela equipe que você conversa, que você troca uma ideia, que você sente necessidades sociais, né, de fazer parte de um grupo. Na verdade, essas teorias todas, elas têm algumas relações entre si, elas não são exclusivas. Digamos que a teoria da hierarquia das necessidades seja exclusiva. Não, sempre vai ter algum entrelaçamento entre as teorias, entendeu? Elas acabam se complementando, foi isso que eu percebi. E juntas, em conjunto, faz o ser humano se sentir motivado para o seu trabalho. Não vou abordar aqui todos os degraus da pirâmide, né? Vou passar aqui para a teoria dos 2 fatores. O
o Chiavenato, que é Venato, parece, em 2003, ele citou a teoria dos dois fatores, criadas pelo Frederick Herzberg, na qual ele identificou dois fatores que norteiam as atitudes das pessoas. Esses fatores foram denominados como higiênicos, insatisfacientes e fatores motivacionais ou satisfacientes, que são considerados extrínsecos quando se refere ao ambiente e intrínseco quando se refere a fatores de motivação pessoal, tipo esses que se referem ao ambiente. Por exemplo, é necessário que a pessoa trabalhe em um local limpo, em um local arejado, em um local onde ela possa se sentir bem. Um local que não seja quente, que não seja sujo e que seja bem iluminado, certo? E os fatores que se referem à motivação pessoal, por exemplo, se eles se referem ao ambiente organizacional. Tipo, ninguém gosta de trabalhar em um local onde existe briga, onde existe um fator muito alto de competitividade, né? Um querendo derrubar o outro, ou quando também o teu chefe é aquele cara que não tem nenhum preparo para exercer a função dele, quando aquele chefe ele é muito autoritário, quando ele gosta de praticar assédio moral. Então, isso tudo faz com que as pessoas se sintam totalmente desmotivadas para ir trabalhar. Por exemplo, se você tem um chefe que ele vive te perseguindo, ou então algum colega de trabalho ali que te persegue o tempo todo, geralmente a pessoa não vai nem querer ir trabalhar. A pessoa acorda já muito estressado e o trabalho passa a ser o último local onde aquela pessoa gostaria de estar. Certo? Essa teoria dos dois fatores que se referem ao ambiente mesmo, ao ambiente físico e ao ambiente organizacional. Aí vamos passar agora para a teoria das necessidades adquiridas, desenvolvida pelo David McLand, né? A teoria das necessidades adquiridas, ela fala que existem 3 necessidades que as pessoas precisam satisfazer, né? Uma delas é a necessidade de realização, né? Tipo assim, você consegue um emprego bom, você se sente realizado em ter ali um emprego que te paga bem, um emprego que te dá um plano de saúde, um emprego que te dá a possibilidade de você comprar um bom carro, uma boa casa. Isso tudo dá aquele sentimento de autorrealização pessoal. A segunda necessidade é a necessidade de afiliação. Quem diria, né, que as pessoas querem pertencer a um grupo, querem ser amados pelas pessoas. Aí ela concorda com o que o grupo quer fazer e tudo mais. E ela não gosta de risco e de incerteza. Ou seja, ela quer ter um ambiente de uma zona de conforto. Ela quer se sentir em família, mesmo lá no seu trabalho. Ela quer estar bem, ela quer estar ali entre amigos, ela quer se sentir segura e se sentir como parte de um grupo. E ter o poder também, né? As pessoas, às vezes, em uma organização, ela quer ser promovida, ela quer ter um cargo um pouco mais alto, para ela se sentir muito poderosa, ela quer mandar, ela quer ter esse sentimento de que ela manda, ela quer controlar e ela quer influenciar as outras pessoas. E ela gosta de sempre ganhar nos argumentos. Vocês conhecem pessoas assim que às vezes não importa em qual discussão seja, a pessoa quer ganhar nos argumentos. E ela gosta também de status e de reconhecimento. Essas necessidades, assim, que elas não são necessidades básicas, mas dá para perceber que essas necessidades agora que eu acabei de citar, elas estão também inseridas na pirâmide do Maslow, do Abraham Maslow, né? Que dá para perceber que existe uma relação entre essas teorias. Também a teoria da equidade. Teoria da equidade, o trabalhador ele quer trabalhar e ele quer sentir que existe justiça naquela empresa. Tipo, eu vou me esforçar, mas porque eu sei
que esse meu esforço ele vai ser recompensado de forma igual para todos. Por exemplo, aquele funcionário que ele chega cedo, que ele às vezes fica até um pouco mais tarde, e que ele vê outras pessoas que nem se esforçam tanto serem promovidas, essa pessoa gradativamente ela vai se sentir desmotivada a continuar a se esforçar, porque ela vai perceber que aquela empresa não é justa. Por quê? Porque eles promovem quem não se esforça tanto, e essa pessoa que se esforça bastante, que estuda, que faz curso, passa despercebida ali simplesmente por não fazer parte do grupo de amigos ali do chefe, então por não sair para beber com o chefe, ou para não jogar bola, não faz parte do time da empresa. Eu já vi acontecer muito isso aí. As pessoas não serem recompensadas pelo seu esforço, enquanto outros são recompensados, mesmo sem se esforçar tanto. E agora a teoria da expectativa, que foi desenvolvida pelo Victor Vroom e foi citada por Sobral e Pesci. Afirma que as pessoas criam expectativas em relação ao seu trabalho. Vamos lá, mais ou menos um pouco parecida com a teoria da equidade, né? Se eu me esforço para fazer um trabalho bom, eu quero ser visto, porque eu imagino que o meu chefe esteja vendo, né? Numa empresa onde eu trabalhei, havia uma avaliação anual para ver o desempenho da pessoa. De acordo com o desempenho, a pessoa ganhava pontos e ganhava até bônus. Então, a pessoa trabalha o ano inteiro, cria uma expectativa de que vai ser promovido, ou que vai receber bônus, ou de que vai receber pelo menos uma medalha, ou aquele famoso quadro do funcionário do mês, né? A pessoa fica esperando receber esse reconhecimento, e quando esse reconhecimento não vem, a pessoa fica desmotivada. Mas eu queria saber se vocês estão me ouvindo, se vocês ainda estão aí, porque eu só estou vendo a minha tela aqui. Sim, estão me vendo? Perfeito, Raimundo. Pode continuar. Pode continuar, Beleza. Raimundo. Tá, ok. Obrigado pelo retorno. Boa expectativa, né? Teoria do reforço agora. Robbins, citando Frederick Skinner, ele abordou essa teoria do reforço. Essa teoria afirma que atitudes positivas, quando corretamente incentivadas e reforçadas, tendem a se repetir. Isso funciona até para quem treina cachorro, né? Tipo assim, quando o seu cachorro ele faz alguma coisa que você manda, você dá aquele petisco ali, né? E isso vai fazer com que ele repita aquelas atitudes positivas. E o contrário também é verdadeiro, né? No caso, quando você faz alguma coisa boa e você não recebe aquele reconhecimento, as pessoas elas funcionam dessa forma. Elas precisam estar sempre sendo reconhecidas, sempre sendo elogiadas. Isso é uma coisa natural do ser humano, né? E os senhores vão concordar que isso é uma realidade. Todo mundo já viu situações semelhantes a essa, né, durante a sua vida profissional. Bom, como já vimos a parte do referencial teórico, né? Vamos começar aqui sobre os procedimentos metodológicos, né? Como foi feita a pesquisa, né? O tipo da pesquisa é o estudo de caso, né? Que, segundo Elham, proporciona a possibilidade de utilizar ocorrências passadas para comparar com casos similares e assim poder realizar previsões. No caso, eu utilizei o caso aqui de um hospital para entrevistar as pessoas, para ouvir delas, né? Já que muitas vezes a direção não faz isso, eu fiz essa pesquisa e assim vai ficar documentado, né, para talvez uma futura consulta, né? Caso a direção de alguns outros hospitais se interesse em saber o que motiva as pessoas, se as pessoas estão motivadas ou não, poderão consultar, né, futuramente o meu trabalho. E, inclusive, ao pesquisar,
eu não vi muitos trabalhos semelhantes assim ao que eu fiz. Então, eu acredito que mais trabalhos como esse precisariam ser realizados, né? Para que houvesse um material mais farto com relação a isso. Então, quanto na classificação, né, quanto aos objetivos, há uma pesquisa descritiva, pois ela descreve as características do comportamento e atitude de uma determinada população com relação ao seu trabalho. Uma pesquisa qualitativa, pois foram atribuídas interpretações de natureza subjetiva às respostas que foram obtidas dos indivíduos, foram entrevistados e não se restringiram apenas ao levantamento de informações teóricas, mas de informações e de experiência. Ainda sobre os procedimentos metodológicos, o instrumento de coleta de dados, principalmente porque nós estamos ainda em época da pandemia, então uma ferramenta excelente para fazer isso é você fazer as pesquisas online. Você cria a sua pesquisa, como você sabe, você manda o link para as pessoas responderem. Uma das vantagens disso é que a pessoa não tem nenhuma pressão para responder, a pessoa vai responder em casa, com bastante calma, refletindo bem em cada resposta que ela vai dar. Aí, baseado nessas respostas, né, do Google Forms, né, aqueles formulários do Google, se utiliza o teste de Likert e foram feitas perguntas fechadas relacionadas como o colaborador se sente em relação às seguintes questões: sobre o clima organizacional, sobre o ambiente e sobre o horário de trabalho, sobre a avaliação de desempenho, sobre a cultura organizacional, sistema de recompensas, salários, expectativas, satisfação das necessidades, autonomia para tomar decisões, entre outros fatores. A população, né, que eu utilizei para a amostra, a população pesquisada foi o universo dos servidores da unidade de saúde em sua totalidade, englobando a área administrativa e financeira e os profissionais da saúde, independente da natureza ou do seu contrato de trabalho, totalizando 57 funcionários. Entrevistei os 57 funcionários para obter as respostas de cada um deles, né? Aquelas perguntas sobre a satisfação. E aqui sobre o objeto de estudo, né? O objeto de estudo, aqui nesse caso, é avaliar o nível de motivação dos trabalhadores de uma unidade de saúde em Manaus, no estado do Amazonas. Ou seja, através da minha pesquisa, eu procurei dimensionar o nível de satisfação e de motivação dos profissionais que cuidam das pessoas quando elas estão doentes e necessitadas de cuidados e de acolhimento. Esse é o objeto da pesquisa. O nível de satisfação e de motivação. Aqui no resultado da análise dos dados, né? Primeiro, a gente inicia sempre fazendo um perfil socioeconômico, né? E aqui, a primeira pergunta que a gente faz é relacionada à faixa salarial. Vale ressaltar que entre os funcionários pesquisados, né, tem funcionários, digamos, da área administrativa até o médico ali, né, a pessoa que ganha bem mais. Mas, como eu falei, a faixa salarial não é tão importante na motivação, porque é algo um pouco relativo, né? Existem pessoas que, tipo, ganham muito pouco, ganham um salário razoável, mas que são motivadas por outros motivos, que são motivadas por outras motivações, tipo, por exemplo, algo que não pode ser mensurado e que os teóricos não conseguiram prever, sobre o amor assim, a profissão. A gente vê pessoas que às vezes nem ganham tão bem, mas fazem aquilo por puro amor mesmo e cuidado. Aqui, a grande maioria das pessoas ganha entre 1 e 3 salários mínimos. Por exemplo, aquela técnica de enfermagem ou técnico, aquele cara, ele ganha pouco ali, mas eles estão ali todos os dias. Às vezes o cara trabalha até em mais de uma unidade de saúde, porque ele gosta do que faz. Não é apenas o salário que vai fazer diferença, não.
na motivação. Aqui na parte do sexo, né, a maioria é masculino, entre 53% masculino e 46% feminino. A parte masculina é mais na área administrativa. A parte da enfermagem, a maioria é mulher, são poucos enfermeiros e poucos técnicos. Perfil socioeconômico relacionado à escolaridade. 46% tem ensino superior completo, 23% tem pós-graduação, mestrado, 15% tem apenas ensino médio, 1% tem ensino superior incompleto, ou seja, é bastante variado a parte da escolaridade, né? Principalmente na parte administrativa, a maioria tem só ensino médio mesmo. Também algumas pessoas são concursadas e outras são de contrato terceirizado. O hospital contrata e essas empresas terceirizadas é um problema, porque muitas vezes elas atrasam o salário. E já viu, né? A pessoa trabalhar motivado com o salário atrasado é complicado. Aí aqui, ó, tem aqui uma pergunta relacionada, uma das perguntas, né, que fazia parte do questionário que eu enviei para as pessoas responderem, é a pergunta... Primeiro eu vou apresentar aqui 3 perguntas relacionadas com a teoria da hierarquia das necessidades do Abraham Maslow. Aí essa pergunta aqui: sinto-me seguro quanto à permanência na empresa. Ou seja, essa pergunta ela se refere a estabilidade no emprego, né? A certeza quanto ao futuro da empresa. Quando a pessoa tem a certeza de que tem uma certa estabilidade, ela sabe que ela vai ter o seu salário garantido e que as suas necessidades básicas estarão garantidas, né? Aqui tem um percentual das respostas, analisar de uma forma mais... A pessoa que for ler o meu artigo vai analisar, né? Essa outra pergunta relacionada a essa mesma teoria. Fazer parte do grupo é o que me leva a atuar dentro dessa empresa. Ou seja, essas respostas aqui, elas são sobre a satisfação da necessidade de pertencer a um grupo. As pessoas querem receber o seu salário, mas elas querem estar em um grupo, querem se sentir participantes de um grupo. Mais uma pergunta relacionada com a teoria das necessidades. Sinto reconhecimento da importância do meu trabalho por parte da comunidade. Um enfermeiro, geralmente, então, uma pessoa que ela trabalha em um hospital, ela é considerada uma pessoa importante na comunidade, assim, porque quando tem alguém doente, que você leva para um local assim, onde trabalha um conhecido, aí esse funcionário ele se sente reconhecido, porque às vezes os moradores te procuram, né, para saber alguma informação sobre saúde. Então, a comunidade acaba dando bastante importância. Às vezes a pessoa acaba até fazendo alguns trabalhos fora do hospital. Por quê? Porque as pessoas reconhecem a importância daquele trabalho, de um médico, ou de um enfermeiro, de um técnico. Muitas vezes você chama um técnico que mora perto da sua casa para ali aplicar uma injeção ou para medir a sua pressão. Então, as respostas dessa pergunta, elas estão ligadas à satisfação da necessidade de reconhecimento pelo seu trabalho. Agora, algumas perguntas relacionadas com a teoria dos 2 fatores. Vou colocar aqui uma ao lado da outra. As 2 perguntas relacionadas ao conforto, ao ambiente físico. Tenho higiene em meu local de trabalho e tenho conforto em meu local de trabalho. As pessoas se sentem melhor em trabalhar em um local onde você tem um certo conforto, né? Higiene também. Por exemplo, se você trabalha em um escritório, aí a empresa te dá uma cadeira super desconfortável, você não vai se sentir bem e daqui a pouco você está com a coluna doendo e você vai ficar desmotivado para trabalhar. E essas perguntas relacionadas às condições do ambiente físico do local de trabalho. E relacionadas ainda com essa teoria, aquelas perguntas mais relacionadas ao clima organizacional, né?
essa pergunta aqui. Tenho um bom relacionamento com o meu chefe e estou satisfeito com o tipo de amizade que os meus colegas de trabalho demonstram em relação a mim. Olha aí, as respostas dessas perguntas, elas estão relacionadas ao clima organizacional. Como a gente vem dizendo, né? A pessoa quer ter conforto, mas também quer se sentir bem e seguro no seu local de trabalho. Isso tudo reflete na motivação. Aí, ó, perguntas relacionadas com a teoria das necessidades adquiridas. Ó, essa pergunta aqui, desde que me juntei a essa instituição, meus valores pessoais e os da empresa têm se tornado similares. Ou seja, aquela empresa é como se fosse sua, você se sente muito bem em participar de uma empresa boa. Essa pergunta expressa a satisfação da necessidade de realização, que é uma dos itens da teoria das necessidades adquiridas. Fazer parte do grupo é o que me leva a atuar por essa empresa. Essa pergunta expressa a satisfação da necessidade de fazer parte de algo importante. Aquela ainda relacionada ao sentimento de estar pertencendo a alguma coisa importante. Agora, algumas perguntas relacionadas com a teoria da equidade. Ó, estou satisfeito com o modo pelo qual a empresa promove o seu pessoal, como eu falei anteriormente, né? A equidade vem de justiça, né? Satisfação da necessidade de perceber a justiça nas promoções, ou seja, equidade, todos são reconhecidos igualmente. Se esse sentimento de justiça e de equidade não for percebido, geralmente o resultado é devastador, né, para a motivação daquela pessoa. Mais uma pergunta relacionada à teoria da equidade. Apesar dos esforços que já realizei, não vejo oportunidades para mim nessa empresa. Essa é uma constatação muito triste, né? A pessoa trabalha anos e anos em um local e simplesmente vê outras pessoas crescendo e ela não crescer. É devastador também. Essa pergunta traduz uma falta de equidade, pois muitas vezes pessoas que não se esforçam são promovidas pelo seu grau de amizade com a chefia, entre outros motivos, né? Que a gente não vai citar aqui. Mas isso acontece bastante. Ó, perguntas relacionadas com a teoria da expectativa. Eu sinto reconhecimento da importância do meu trabalho por parte da minha chefia. Às vezes tem aquele chefe que ele só sabe cobrar, briga, faz reunião, e não lembra de expressar os pontos positivos, ele só sabe criticar. As pessoas saem dessa reunião querendo esganar esse tipo de chefia. Essa pergunta expressa a expectativa que se gera em torno do relacionamento, do reconhecimento do seu trabalho por parte da chefia, expresso através de uma promoção ou mesmo das premiações. Quem não gosta, né, de receber o seu salário e receber um bônus, né, no final do ano? Ainda mais uma pergunta relacionada com a teoria da expectativa. Recebo elogios e incentivos pelo meu trabalho. Mesma coisa da pergunta anterior. Essa pergunta expressa a expectativa que gera em torno do reconhecimento do seu trabalho por parte da chefia, expresso em elogios. Lá atrás era expresso em promoções ou premiações, em valores, né, em dinheiro. Aqui está se referindo mais a parte de elogio mesmo, aquele tapinha na costa, aquele elogio que pode ser em particular ou até mesmo em público, né? Isso motiva qualquer um. Teoria do reforço, né? Recebo elogios e incentivos pelo meu trabalho. Mais uma forma de a gente perceber que as teorias elas estão relacionadas uma com a outra, elas se parecem bastante. Recebo elogio e incentivos pelo meu trabalho, né? Atitudes positivas geralmente são reforçadas quando são reconhecidas publicamente. Claro, né? Se a pessoa faz algo bom e alguém chega e te dá um elogio, a tendência é você continuar fazendo o seu trabalho cada vez melhor. E eu não sei como é que está o tempo aqui, mas eu já cheguei. Eu não sei se eu falei rápido demais, mas aqui nas considerações, né, pude constatar através desse estudo que não apenas a população, mas também os profissionais da saúde merecem ser ouvidos para que os gestores possam reconhecer melhor os servidores e saber quais são as suas necessidades e se essas necessidades estão sendo atendidas.
A contribuição desse trabalho reside no fato de levantar esses questionamentos, pois os gestores geralmente não fazem esse tipo de pesquisa. Por causa disso, eles não sabem o nível de motivação dos seus empregados. Às vezes a pessoa até adoece, é afastada do seu ambiente de trabalho por motivos psicológicos mesmo, doenças psíquicas, doenças físicas e psíquicas. Isso tudo pode acarretar em uma baixa qualidade do atendimento à população. Aí tem aqui as referências, e é isso. Foi isso que eu consegui resumir, né, nessa minha apresentação aqui. Espero que vocês gostem. Desculpe alguma coisa se eu falei muito rápido, que pode ter feito que a minha apresentação possa ter sido muito curta. Beleza? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma observação aí para fazer alguma pergunta. Raimundo, você encerrou, então? Sim, sim. Ok, então. Raimundo, eu vou passar agora a palavra para o professor Dr. Paulo, para ele fazer as considerações sobre o teu trabalho, tá bom? Então, eu te peço aí agora que tu desligue teu microfone, né, e aí eu vou passar a palavra para o professor Paulo. Paulo, está contigo. Obrigado, professor Adriano. Eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todos os ouvintes. Temos muitos ouvintes hoje. Para cumprimentar também o ilustríssimo professor Jonas Petri. Na oportunidade também agradeço o convite do professor Tristão para a participação da banca do aluno Raimundo. E cumprimento também o professor Dr. Adriano Guimarães. Raimundo, primeiramente, eu queria, logicamente, parabenizá-lo pelo seu trabalho. Você fez uma bela exposição, com conhecimento de causa, inclusive, e é lógico que a gente sabe das dificuldades, principalmente nesse meio tempo, né, que nós todos estamos passando, e tudo que tivemos que desafiar para chegar até aqui. Com certeza, isso vai ser levado em consideração, essas ponderações serão feitas, né, em referência ao seu trabalho. E, de início, reenfatizando as congratulações que quero fazer, né, frente à sua defesa, frente ao seu trabalho, parabenizar pelo que você apresentou e pela exposição que você nos fez agora também. Eu quero logo dizer que as orientações e as sugestões que nós iremos fazer aqui, de maneira alguma, elas estão no sentido da crítica veemente ou da crítica direta ao teu trabalho, à tua pesquisa e ao que você apresentou. Muito pelo contrário. Na verdade, o papel nosso hoje aqui, logicamente, é de tentar sugerir aquilo que melhor poderia se remodelar, retificar, se adequar no que tange o teu trabalho, né, em aspectos mais variados possíveis, né, desde os aspectos de formatação em si do teu trabalho, do TCC, e do que a gente pode esperar, inclusive no intuito de publicação, de se transformar em um artigo para publicação. Acredito que esse também seja um dos objetivos, inclusive do seu orientador, né, professor Tristão, e também no sentido de tentar, de repente, preencher alguma lacuna que possa ter, de alguma maneira, não sido, ou não corretamente, mas que, de repente, poderia acrescentar, incrementar ao teu trabalho. Tá? Então, desde já, eu queria deixar isso bem claro, né? Não é nosso papel, de alguma maneira, fazer críticas, mas sim sugestões. Então, eu quero começar, eu fiz algumas anotações, levando em consideração, inclusive, a formatação básica, né, de um trabalho, de um TCC, de um artigo. E aí eu queria deixar algumas sugestões. O teu professor não está aqui, mas geralmente, até de costume, ele sempre pede para que vocês façam as anotações. Apesar que está sendo gravada a sua defesa, mas até para o seu posterior
verificação e ajuda, né, esses possíveis ajustes, seria interessante até que você anotasse, a não ser que a própria gravação seja suficiente para você. Bem, Raimundo, primeiramente quero parabenizar pela ideia. A ideia ela é genial, assim, eu gostei muito também. É uma coisa muito interessante você fazer a relação das teorias, de gestão de pessoas, que no curso de administração, com certeza, vocês viram todas. E então, a ideia em si que você trouxe, ela é genial, espetacular, e você tem hoje, inclusive, dados, porque você fez uma pesquisa, como você mesmo descreve, de um estudo de caso, né, através de um questionário, então você tem uma gama muito rica de dados para transportar isso para o teu trabalho. E exatamente nesse ponto que eu queria começar, né, fazendo essa sugestão. Você, até mesmo na sua exposição, você demonstrou um imenso conhecimento de causa, inclusive, acredito até que você já deve, não sei se você já trabalhou em um hospital, mas pelo menos pela sua apresentação, a impressão que dava é que você, inclusive, tem algum contato, já trabalhou. Isso é expressivo e relevante. Tá? Mas o que logo de cara, o que a gente, olhando o teu trabalho, o que a gente enxerga é que faltou você trazer todo esse contexto, toda a contextualização, toda a ideia que você tinha, os objetivos que você, inclusive, colocou dentro do teu trabalho, de forma mais explícita e direta no TCC em si. Inclusive, tem muitas informações que você colocou, né, de maneira bem mais clara, explicitou, e no teu TCC, basicamente, ou ela não aparece, ou, na verdade, ela não está de maneira objetiva sendo demonstrada. Inclusive, você coloca aqui, você explicitou algumas características da gestão hospitalar, várias características, inclusive, bem específicas de determinadas áreas, mas você, em nenhum momento, coloca isso, por exemplo, no teu trabalho. Então, isso seria uma primeira sugestão, de repente, de você tentar abranger também o que você trouxe para a gente na sua apresentação dentro do seu TCC. E aí, assim, seguindo aí a formatação e apresentação do teu TCC, né? Começando pelo resumo, geralmente no resumo a gente tem um foco principal, quem está lendo, o resumo é a apresentação do teu trabalho, é a capa do teu trabalho, como se alguém estivesse buscando, pesquisando a respeito do assunto, ele vai olhar o resumo e vai tentar entender o que aquele trabalho está trazendo, quais os objetivos e quais as contribuições, principalmente as contribuições daquele teu trabalho. Então, acho que faltou, no teu trabalho, principalmente, você abranger mais de forma direta quais foram essas contribuições que o teu trabalho trouxe. E geralmente as contribuições, no mínimo ali, levam 25% do resumo em si. E eu acredito que isso poderia, de alguma maneira, ser melhorado, né? Ser ajustado nesse sentido. De você deixar mais objetivo. Qual foram realmente, de todas essas questões que você fez, né, quais foram as contribuições dentro dos objetivos que você colocou no seu TCC? O que você trouxe de resultado de toda essa tua pesquisa? Né? Acho que isso tem que estar mais claro dentro do teu resumo. Segundo ponto, a gente fala sobre a problematização do teu trabalho, ou seja, a motivação do teu trabalho. Dentro dessa problematização, você vai falar, vai dar uma base de onde surgiu, né, pelo menos uma base, pode ser literária, como você mesmo colocou, teórica, né, e literária, como você mesmo já colocou, e ao mesmo tempo você vai tentar justificar o porquê. Você traz a ênfase, a importância desse tema, através da problematização, enfatiza qual é o problema, né, em si você colocou isso, e também coloca justificativa. Nesse ponto, essa parte da introdução, onde você faz eu achei que está ok, mas principalmente na parte que você vai explicitar a relevância justificativa, basicamente ela não há. Né? E aí, acredito que seria algo que você poderia também melhorar, essa parte de você deixar mais claro, né, qual a relevância desse teu trabalho, já lá na problematização, já lá na tua introdução, e o porquê que você está fazendo esse trabalho. Né? Logo após essa problematização e a justificativa do teu trabalho, o que conflita muito, inclusive deixa muito, na verdade, muito confuso o teu trabalho, é que tu não apresenta como ele vai
por exemplo, se apresentar, né? Tu não explicita como o seu trabalho vai ser dividido, ou seja, as sessões, o que cada sessão vai trazer, e isso acaba tendo uma confusão que lá na frente, por exemplo, acaba você fazendo uma confusão entre o que é revisão da literatura, inclusive o que é resultado. Então, é interessante que logo após você trazer a problemática, né, do teu tema e a justificativa do teu tema, você apresentar, né, como esse trabalho vai se dar dentro do teu TCC. Então, acho que faltou isso. E isso, inclusive, vai deixar ele mais objetivo. Você colocou de forma muito clara os teus objetivos específicos. Foram 3 perguntas ali dentro dos teus objetivos específicos que você fez na apresentação. E você precisa responder e deixar claro, né, essas questões que foram levantadas aí nos teus objetivos específicos. Isso, inclusive, pode ser já explicitado como você vai fazer isso, né, em que sessão isso vai ser apresentado, logo aqui, nessa parte introdutória. Eu acho que faltou isso em termos de estrutura, né, de estrutura de TCC, estrutura de artigo, levando em consideração para uma publicação. O outro ponto aí já é mais bem... já entrando aqui na revisão da literatura, você começa falando sobre gestão hospitalar, eu acredito que já até no escopo privado, porque depois você coloca gestão hospitalar na área pública, e, lógico, você cita alguns autores, mas dentro do seu objetivo, como da sua proposta, né, do seu TCC, essa parte que você trouxe da revisão, ela ficou muito... como eu posso dizer, sem um foco específico, ela ficou vaga, ela ficou abrangente. O ideal, e aí mais uma sugestão, é que você traga, dentro da literatura, trabalhos que justamente abordaram o aspecto da gestão de pessoas, a importância da gestão de pessoas, as teorias, né, que fazem parte da gestão de pessoas, dentro da área da saúde. E isso, para mim, faltou bastante, porque você quis exaltar, de repente, algumas definições, de repente, características da gestão hospitalar, privada, pública, né, e também, inclusive, aqui no Amazonas, em Manaus, mas você acabou fugindo da tua proposta. A proposta seria justamente você trazer a revisão da literatura, literaturas que abordassem o teu tema, e que é uma literatura vasta, né, que poderia corroborar, inclusive, com a construção do teu trabalho e, de repente, também te inspirar ou te direcionar na apresentação do mesmo, ou na verdade, nos resultados que você poderia ter, né, da tua pesquisa. Então, essa é a minha colocação em relação à revisão da literatura. Tá? Aí, nesse ponto, um aspecto mais de formatação, olhando o teu artigo, no teu TCC, você começa colocando o tópico, você pontua, né, na hora de você pontuar os tópicos, como 2, né, 2.0 ali é a revisão literária. E aí você passa por vários temas, né, quando você quer elencar, você quer trazer as abordagens das teorias de gestão de pessoas, você passa por várias elas, e aí você já coloca, por exemplo, numerações completamente diferentes. Essas abordagens teóricas, elas fazem parte da revisão da literatura. Então, uma sugestão é que se mantenha no mesmo tópico. Você pode fazer 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, porque elas fazem da parte da revisão da literatura. Quando, pelo menos, é o que está, né, dentro de um trabalho científico, esses tópicos, quando são numerados, é para justamente fazer uma diferenciação do que você está trabalhando, né? Revisão da literatura, depois vem a metodologia, e assim, depois os resultados, e assim sucessivamente. E aí cada um, geralmente, costuma ter uma numeração diferente. Você pode subdividir essas numerações, né, em subtópicos, e eu acho que, nesse ponto, você precisa fazer essa correção. Tá? Na metodologia, eu acho que, até quero que, é o professor Jonas que vai, junto comigo, fazer as ponderações, né? Ou é o professor Adriano? Sou eu, Paulo. Professor Adriano. Na metodologia, eu vou até deixar para o professor Adriano, eu vou só, de repente, para ele abordar de uma maneira mais aprofundada, porque eu realmente não tive muito tempo, como eu falei, para me debruçar sobre o teu trabalho. E a única coisa que me surgiu logo foi que você falou que você utilizou o teste de Likert, né? Mas você, em nenhum momento, falou o que é esse teste.
que ele se consubstancia. Então, para quem está lendo, de repente, o que é esse teste? Né? De repente, para você que estava trabalhando na literatura, abordou, pesquisou, com certeza você deve saber o que é. Mas, para quem está lendo, então, já que você utilizou essa abordagem, né? Esse formato de questionário, de respostas de questionário, você tem que definir o que é. Então, faltou ali essa parte. Então, assim, uma sugestão, como eu falei, algumas lacunas. A nossa orientação é para que seu trabalho fique o melhor possível. Então, uma lacuna ali, outra lacuna para você preencher. Eu acho que são coisas bem simples de você fazer, né? E aí, uma análise de resultados, já encaminhando aí para a finalização das minhas ponderações, você começa a análise de resultados falando sobre, explicitando tópicos que deveriam estar, por exemplo, na revisão da literatura. Inclusive, você coloca lá, revisão da literatura, né? Você faz uma inversão, na verdade. Então, não tem como você fazer isso. O que tiver que ser abordado dentro do trabalho científico na revisão da literatura tem que ficar na revisão da literatura. Os resultados, eles têm que estar concentrados e explorando, e para explorar justamente aquilo que você conseguiu encontrar de respostas significativas, relevantes para o teu trabalho. E, logicamente, como você fez um questionário grande, você tem muito a explorar. Então, você deve, uma outra parte que eu acredito que você tem que corrigir, é explorar a parte do tópico de resultados somente com resultados. Tá? E aí, nesse ponto, você vai fazendo as relações de cada abordagem, né? De cada abordagem da gestão de pessoas, cada teoria de gestão de pessoas, e ficou muito interessante você fazer isso. Só que você, por exemplo, com uma abordagem, uma teoria, você explicita de maneira bem específica os resultados, em percentuais, inclusive. E nos outros eu senti falta disso. Você já deixa uma coisa muito... falta de objetividade, muito generalista. E aí, exatamente esse ponto no seu trabalho, que para mim é o que está faltando para a cereja do bolo da tua pesquisa. Porque a ideia é muito interessante, você fazer essa comparação. E a partir das perguntas, você fazendo essa relação direta. Mas você precisa colocar isso de forma clara nos resultados do teu trabalho. Eles não estão de forma clara nos resultados do teu trabalho. Ficaram até mais claros na tua apresentação, porque, inclusive, várias das questões que você colocou, né, no teu trabalho, você começa, acho que só tem 3, você faz 3 gráficos e depois você vai fazendo as correlações de cada teoria e de maneira mais, não posso dizer, abrangente, você vai relatando algumas considerações que você viu a partir das respostas que você teve. Mas aí você não tem de forma objetiva, por exemplo, cada resposta que você teve, você não colocou isso também de maneira mais específica em termos percentuais, como você fez na primeira teoria. Eu acho que faltou, principal, na minha opinião, levando em consideração, lógico, uma abordagem bem generalista, não sendo muito incisivo, nem muito específico em críticas, mas, na verdade, para melhorar o teu trabalho, até porque a ideia foi muito boa, muito interessante, é justamente nessa parte de como você transcrever esses resultados. Você tem dados na mão, mas está faltando você deixar esses resultados mais claros. Para mim, o principal foco assim, do teu trabalho, se fosse escolher um dos focos, nos pontos, com certeza essa parte dos resultados seria para mim, porque você tem, a ideia é muito boa, e o tema é extremamente relevante, pertinente, inclusive, né, em relação a tudo que nós passamos na pandemia, sabemos a representatividade dos profissionais, né, da área de saúde, o quanto eles serão e foram, né, importantes para toda a sociedade amazonense principal por tudo que nós passamos. Então, o teu tema é extremamente relevante, a ideia foi muito interessante. Eu até senti falta da administração por objetivos, porque eu geri equipes grandes durante muito tempo e eu realmente recorria, para entender justamente, tentar de alguma maneira motivar a minha equipe, eu recorria justamente a essas teorias, as abordagens que você trouxe. Então, eu achei muito interessante. Me relembrou muito meus momentos de gestor quando eu trabalhava na Caixa Econômica. E eu sei exatamente o quão faz diferença e o quão relevantes são esses dados e essas ideias. Então, teve muitos dados, inclusive, que você trouxe na apresentação, mas que eu não vi no teu trabalho. Assim, até respostas que talvez até você tenha tido, mas que não estão lá. Que seria importante você transcrever isso
para o teu, que é justamente é a riqueza do teu trabalho, está nessas respostas, está nesse retorno, está nesse resultado. Então, por isso que se eu fosse elencar, eu acho que aqui você precisaria trabalhar melhor a transcrição, deixar mais explícito os teus resultados. E, bem, basicamente era o que eu tinha, né, para te sugerir. Mais uma vez, reenfatizo que a ideia não é a crítica, na verdade, a ideia é a sugestão para melhorias, né, no sentido de tornar o seu trabalho, inclusive, publicável. Eu tenho certeza que é um dos objetivos do professor Tristão, e como eu já bem, né, explicitei a temática, né, como você trabalhou a temática na correlação das teorias motivacionais, gestão de pessoas, fazendo essa correlação direta com as questões, com os questionários que você utilizou dentro de uma unidade hospitalar, ela é maravilhosa, ela é muito bem-vinda, realmente uma contribuição muito interessante, se você realmente trabalhar esses pontos, e com certeza os pontos também serão extremamente pertinentes, que o professor Adriano vai colocar também em seguida. Então, eu, mais uma vez, parabenizo pela apresentação, parabenizo pelo seu TCC, e passo a palavra para o nobre professor Adriano fazer suas ponderações. E meu irmão, como é que você está, Paulo? Tô bem, a gente só se encontra assim, né, meu ilustre? É verdade, né, rapaz? Mas é um prazer em ver sempre, mesmo que seja de forma remota. Você é um amigo de longa data, né, cara? Vamos lá. Estaremos sempre juntos. Tu tocou num ponto muito bom. Raimundo, vamos lá. Paulo deixou uma parte que eu também senti muita... vou ser bem direto, né? O que eu senti falta foi trabalhar melhor o método. Porque no início tu fala que ele é um estudo de caso, não é? E aí o que eu estava esperando? Até o Paulo comentou um pouco, né? A forma como tu expõe teus dados. Eu estava esperando que tu fizesse algumas entrevistas, entendeu? Com sujeitos chaves da pesquisa e fizesse uma análise do discurso, não é? Não só aquela apresentação de dados ali por meio de gráficos. Então, eu senti que tu poderia, como é um estudo de caso, ter investido um pouco mais também numa pesquisa qualitativa, não é? Porque, basicamente, tu transformou teus dados em números ali. Outra coisa que tu poderia ter feito é algum tipo de teste estatístico um pouquinho mais robusto ali, não é? Pegar esses teus dados e, de repente, verificar o que poderia se fazer ali com uma análise, sei lá, uma matriz de correlação. O Paulo até citou isso, né? Que tu tentou correlacionar as teorias. Então, buscar alguma ferramenta estatística que pudesse ser aplicada nessa tua base de dados quantitativos. E, por outro lado, buscar aprofundar a tua pesquisa através de entrevistas e análise de discurso, entendeu? Porque a tua proposta inicial é o quê? É um estudo de caso, né? Então, esse ponto no teu método e na tua análise de resultados seria onde eu acredito que tu poderia evoluir mais no trabalho. Tu falou o teste de Likert, não é? Likert não é um teste, ele é uma escala que tu até colocou no teu questionário, não é? Então, fazer essa correção e fazer a descrição dentro do trabalho sobre a escala de Likert, né? O que ocorre ali. E a partir dessa escala de Likert, tu poderia fazer algum teste estatístico, sei lá, né? Calcular os percentis, algo do tipo, para poder descrever melhor esse teu trabalho. Então, em regra, finalizando aqui, para não me alongar, porque o Paulo já apontou, né, alguns pontos cruciais do trabalho. Para melhorar o teu trabalho, eu faria o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa por meio de entrevistas para buscar profundidade e fazer uma análise do discurso, tá ok? E aplicar algumas ferramentas de estatística nessa tua base de dados que tu já tem para tentar extrair mais alguma coisa. E aí, com isso, tu vai ter uma análise de resultados muito mais rica e vai fechar o trabalho de uma maneira muito mais gloriosa, entendeu? Então, basicamente é isso. Como o Paulo falou novamente ali,
vou te parabenizar, não é? A ideia é uma ideia muito boa, muito bacana. Tu é um cara que apresentou aí com muito domínio, com muita propriedade do assunto. Às vezes, só tem que tomar um cuidado para te não deixar ao lado do envolvimento, né? Ele vir um pouco à tona. Então, procurar agir como um pesquisador, né? Zero emoção, zero envolvimento. E para o futuro, né? Dar uma melhorada nessa metodologia. E é isso, tá bom? Então, Raimundo, parabéns aí pelo seu trabalho, pela apresentação. A gente vai se reunir agora para poder deliberar aí sobre nota, tá bom? E aí a gente volta em alguns minutos, tá ok?